E olha, o motorista que se envolveu num acidente aqui na zona leste de Londrina, ali na Avenida dos Pioneiros, e bateu contra o motociclista porque vinha na contramão. Ele se apresentou à polícia, tá? Ontem a gente trazia informação aqui de que a delegacia de trânsito já tinha levantado que o carro que ele dirigia tinha problemas de documentação, não estava regular. Só que aí quando ele se apresentou na delegacia, descobriu-se que até a carta de motorista dele estava vencida. Ou seja, ele não poderia estar dirigindo. E aí ele se explicou. Ele disse que fugiu do local porque ficou com medo de ser agredido por outras pessoas que estavam lá. E aí, ele vai se complicar muito, porque a omissão de socorro é pior do que o acidente. Eu já disse aqui, é óbvio, se você estiver regular, um carro regular, com a carteira de motorista, dirigindo na mão correta, todo mundo pode, em determinado momento da vida, se envolver num acidente. Agora, fugir sem prestar socorro não dá. E nesse caso, um funcionário da Londrisul, que estava na moto, o Devanil, ele acabou morrendo, gente. Ele morreu no local, esse motociclista. Então a gente está falando de um acidente com morte que poderia ter sido evitado se houvesse prudência por parte desse motorista que foi ouvido ontem na delegacia de trânsito. A repórter Daiane Ens vai trazer detalhes agora e ela inclusive conversou com ele. Encha a tela! Rubens Fernando Urbic, de 32 anos, até tentou esconder o rosto em uma cortina na recepção da delegacia de trânsito. No começo, ele não quis a conversa. Na hora que o meu advogado sair, eu falar com o delegado ali, eu falo com vocês, porque eu tenho que explicar para eles, não para vocês, entendeu? Mas, depois de prestar depoimento, ele acabou aceitando dar a versão dele sobre o que aconteceu. Rubens alega que trafegava pela Avenida dos Pioneiros, na região leste, na última segunda-feira à noite, e que não estava na contramão no momento do acidente. A moto veio sentido bairro e colidiu comigo. Ele que bateu segundo a sua versão, ele que bateu em você, Isso, né? Ele bateu em mim. O rapaz foi ultrapassar um carro e colidiu de frente comigo. O motorista desmentiu que o carro fosse clonado, alegando que comprou o veículo de uma garagem que havia adquirido o carro de leilão e, por isso, a cor não era a mesma do documento. Ele contou ainda que depois da batida ligou para a polícia e também chamou socorro, mas que preferiu sair do local. Eu não omiti socorro, tem as ligação 190, falei 2 minutos com a polícia, me identifiquei, falei meu nome, falei o carro, depois liguei no SEAT, entendeu? Permaneci porque começaram a falar que eu estava na contramão lá e muita gente, começou aquele tumulto e eu fiquei meio constrangido e acabei saindo do local, mas liguei, depois inclusive o SEAT estava lá, eu liguei novamente pro SEAT, entendeu? Você ficou com medo? Fiquei meio com medo, né? Muita gente em cima, nunca aconteceu isso, eu também não saí de casa para chegar e acontecer um acidente, uma fatalidade dessa, em família também, né, meu? Devanil Batista, de 45 anos, que estava na motocicleta envolvida no acidente, morreu momentos depois de dar entrada no hospital. Ele foi velado no cemitério Parque das Oliveiras e deixa a esposa e um filho de 19 anos. Essa motorista do carro que estava ao lado da moto também deve prestar depoimento aqui na delegacia de trânsito. Rubens foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, omissão de socorro e por estar com a CNH vencida. No decorrer do processo, ele pode pegar de 3 a 5 anos de prisão. Nós indiciamos ele no homicídio culposo, né? E com a omissão de socorro. Ele vai responder por esses 2 crimes. Ele não socorreu. Ele omitiu socorro para a vítima, na minha opinião. Ele podia ter permanecido. Embora ele tenha ligado, né, o fato de não permanecer no local e não dar uma assistência, ele viu de longe a vítima, nem se aproximou. Isso, né, não é um bom sinal. Né? Uma pessoa que teria dado fuga ao motorista esclareceu ao delegado que Rubens já tinha saído quando ela chegou e, por isso, não deve ser responsabilizada criminalmente. O condutor do veículo estava com a carteira de habilitação vencida há 12 anos e, de acordo com o delegado do caso, ele fugiu do local do acidente para não ser preso em flagrante. E no nosso entendimento, ele deixou o local, não porque o pessoal passou a comentar ali, mas porque, em estando com a carteira vencida, fatalmente ele seria autuado em flagrante com a chegada da polícia. A polícia tem evidências, tem elementos para acreditar nisso, tá? Que, como ele estava com o carro irregular, com a CNH vencida,
E ainda na contramão, apesar dele dizer, não, eu estava na mão correta, na hora que bateu o carro virou, ele fugiu do local por conta disso, tá? E vai ter que responder por tudo isso agora. E para você que ainda estranha que ele tenha entrado pela porta da frente e saído pela porta da frente da delegacia, o delegado, Dr. Algacir, não podia fazer nada. É a lei que prega isso. Ah, ele matou, Juliano. Matou. Deve responder por isso. Eu, particularmente, já disse aqui, já dei a minha opinião. Eu acho que quem mata no trânsito deveria ficar preso. Do mesmo jeito que alguém que mata com uma arma de fogo. Mas é a lei. Enquanto não mudarem a nossa lei, situações assim, enche a tela, por favor, vão continuar acontecendo. Ó. Foi, se apresentou, prestou depoimento e foi embora para casa. Faltam 13 minutinhos agora para 1 da tarde.